Compreender o conceito de vulnerabilidade e a sua relação com a bioética e os direitos humanos, assim como avaliar como as reflexões bioéticas podem ser aplicadas no seu dia a dia, é exatamente o que você ouve hoje nesse podcast. E para esse bate-papo, hoje converso com Karine Sena. Karine, o que é a bioética e qual é a sua origem? A bioética pode ser entendida como ciência, disciplina ou movimento de intervenção social e centra a sua atenção fundamentalmente no agir da pessoa humana e nas consequências que daí resultam, pretendendo com isso melhorar as realidades de vida e do viver. É sobre essa que se alicerça reflexões sobre a forma como o ser humano, dotado de racionalidade, dá continuidade à sua espécie e se relaciona entre si e com o meio ambiente. A palavra bioética é uma junção dos radicais bio, que advém do grego bios, e significa vida no sentido animal e fisiológico do termo, e ethos, que significa respeito à conduta moral. Ou seja, trata-se de um ramo de estudo interdisciplinar que utiliza o conceito de vida, da biologia, o direito e os ramos de investigação ética que problematizam questões relacionadas à conduta dos seres humanos em relação a outros seres humanos e a outras formas de vida. A bioética surge na segunda metade do século XX, devido ao grande desenvolvimento da medicina e das ciências, que avançaram cada vez mais para a modificação da vida humana e a promoção do conforto humano, bem como para a utilização de cobaias vivas, humanas ou não humanas. A fim de evitar horrores como os que foram vividos dentro dos campos de concentração nazista e de técnicas médicas que feriram os princípios vitais das pessoas, surgiu a bioética como meio de problematizar o que está oculto na pesquisa científica ou na técnica médica quando elas envolvem a vida. Quais são os princípios da bioética? Em Princípios de Ética Biomédica, Balchins e Childress estabelecem 4 princípios básicos que devem nortear o trabalho bioético, tanto para as ciências que utilizam cobaias, quanto para as técnicas biomédicas e médicas que lidam diretamente com a vida. Esses princípios estão ligados a teorias éticas conhecidas e ganham um novo contorno em suas formulações voltadas para a vida animal. Princípio da não maleficência, que é o primeiro princípio, consiste na proibição, por princípio, de causar qualquer dano intencional ao paciente ou à cobaia de testes científicos. A sua mais antiga formulação se encontra no Juramento de Hipócrates, no século XX, e ele foi estabelecido como um princípio bioético em estudos mais recentes, por Dan Closer e Bernard Gert. Outro princípio é o princípio da beneficência. Por ter seu germe encontrado no Juramento de Hipócrates, em que se é afirmado que o médico deve visar ao benefício do paciente, esses autores, citados anteriormente por mim aqui, vão além, nos seus conceitos, estabelecendo que tanto médicos quanto cientistas que utilizem cobaias devem basear-se no princípio de utilidade, o utilitarismo de Mill e Bentham, visando a provocar o maior benefício para o maior número possível de pessoas. O princípio da autonomia tem suas raízes na filosofia de Immanuel Kant e busca romper a relação paternal entre médico e paciente, e impedir qualquer tipo de obrigação de cobaias para com a ciência. Trata-se do respeito à autonomia do indivíduo, pois esse é o responsável por si, e é ele que decide se quer ser tratado ou se quer participar de um estudo científico. O último princípio é o princípio da justiça. Baseado na teoria da justiça, esse princípio visa criar um mecanismo regulador da relação entre paciente e médico, a qual não deve ficar submetido mais apenas à autoridade médica. Tal autoridade, que é conferida ao profissional devido ao seu conhecimento e pelo juramento da conduta ética e profissional, deve submeter-se à justiça, que agirá em caso de conflito de interesse ou de dano ao paciente. Como você vê a importância da bioética? A bioética tem se tornado cada vez mais importante porque a evolução da medicina e o aparecimento de inovações científicas criaram novos questionamentos sobre os limites éticos da conduta médica.
A bioética ajuda a compreender quais são esses limites que devem ser considerados em pesquisas científicas e procedimentos médicos em áreas mais sensíveis. A pretensão da bioética é facilitar que os procedimentos estejam de acordo com os valores éticos e morais mais cultivados em cada sociedade. Além da saúde, a bioética pode ser importante em questões como a regulamentação das alterações genéticas em alimentos transgênicos ou nos testes de medicamentos e cosméticos que são feitos em